Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas ficar você é obcecado? Sejam muito bem-vindos ao canal O Rei do Gráfico. Eu sou o Trader Augusto, especialista do movimento vivo do mercado, e você acompanha comigo aqui algumas operações. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia que nós vamos utilizar o volume financeiro para executar as nossas operações. Então, se você gosta de volume financeiro, já começa sentando o dedão nesse like aí, tá? Manda um call aí nesse like e escreve aí volume financeiro nos comentários, porque hoje vai ser sensacional. Tá bom? Eu vou ativar o Point Fix para ajudar você a entender o que eu quero te explicar. Você vai saber o que é um pouco do volume financeiro hoje. Tá? Você vai aprender como usar o volume financeiro a seu favor e também, né, como você pode habilitar esse indicador, né? No caso, você tem uma caixinha de ferramentas aqui do lado, né? Você vai precisar procurar volume financeiro ali e ativar essa caixinha de ferramentas que tem aqui da sua corretora. Tá? Então é muito simples, não tem mistério nenhum. Vai lá e ativa para você poder acompanhar o volume de ordens de cada candle. Porque hoje você vai entender, tá? Como você pode ser vencedor nas suas operações utilizando o volume financeiro. Para isso, vamos lá. Vou colocar um suporte, vou colocar uma resistência aqui e outra resistência aqui em cima, para a gente entender o contexto do mercado. O mercado participou, ele redistribuiu aqui, e agora praticamente ele participou, né? Mas aqui, ó, o que está vendo? Uma falha dos vendedores. Tá? Então eu quero que você preste atenção nesta parte aqui, ó. Tá vendo esse volume financeiro desse candlestick? Parece que é o menor volume dos últimos 5 minutos, vamos colocar assim, né? Porque ele é o mais baixo de todos. Né? Então, ele aconteceu numa região muito importante aqui. Então, isso significa um detalhe. O mercado pode reverter, ele pode romper essa área, tá? Rapidamente. Tá? Mas não aconteceu, tá vendo? O que aconteceu aqui? Um resgate do vendedor e ele acabou aqui, ó, aumentando um pouquinho mais o fluxo de ordens aqui. Tá? Então, qual é o contexto que eu tenho que trabalhar aqui? Eu tenho que entender o seguinte: se o volume de compra está aumentando cada vez mais e o volume de vendas caiu, eu tenho que entender que não tem tanto interesse aqui do vendedor de fazer uma continuidade, mas fez. Então agora a gente percebe que houve um pequeno aumento do fluxo de ordens. Então o interesse do vendedor está melhorando. Tá? O que eu espero agora aqui? Eu vou esperar que quem faça mais força seja o vendedor, para que eu tenha uma continuidade aqui. Tá? Mas não é o que está acontecendo, é o comprador que está fazendo mais força. Olha lá, terminou com doji, ó. Né? Terminou com doji. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar já aqui, se ele voltar mais para trás eu pego outra. Por quê? Se eu estou vendo o fluxo de ordens de venda aumentar cada vez mais, se eu estou vendo o comprador começar um movimento aqui e terminar em um doji, logo eu estou entendendo que o comprador não está conseguindo vencer a força do mercado. Tá? Então só vou executar uma venda aqui e espero que o volume agora seja maior ainda. Por quê? Eu vou falar para você no final do vídeo por que o volume tem que ser maior ainda aí nos últimos 4 minutos. Tá? Você vai começar a virar uma chave, tá certo? E olha só que vitória linda, né? Que nós estamos aí conseguindo no euro USD, pagando 83%. Lindo, né? Uma vitória dessa aqui é fantástico. Agora, eu quero aqui abrir outro par de moeda. Eu vou pegar outro que tenha volume financeiro. Geralmente, os pares de moeda que tem volume financeiro é o mercado aberto. Tá? Euro, JPY. Tem volume.
Então, vou começar a mapear o mercado. Primeiro eu preciso entender o contexto, né? Ó, eu tenho região de suporte e de resistência aqui. Tem um movimento de queda do mercado, né? O mercado veio e criou um novo topo aqui, ó, no preço médio, e agora está em queda novamente. Repare que esse momento aqui do euro JPY é idêntico ao movimento anterior. Olha lá, o vendedor começou a criar mais fluxo de ordens, o comprador tentou impedir, fazendo mais força, não deu certo, e depois entrou um grande fluxo aqui. Então, é idêntico. Tá? A linguagem é a mesma, só mudou o par de moeda. Né? Então isso já começa a fazer sentido para você, que a linguagem do volume ela é única. Tá? Porque no final eu vou te mostrar o porquê, tá certo? De tudo isso. Calma, calma que tudo vai se encaixar no final. Se você estiver perdido, não se preocupe, confie em mim. Confie em mim que no final vai fazer tudo sentido, tá? Bom, então agora eu estou vendo aqui, ó, algo novo, algo que não aconteceu, né, lá no anterior, porque a gente fez uma vitória lá, certo? O que eu estou vendo? O comprador está aumentando o volume dele referente a esse volume de vendas anteriormente. Tá? Mas aqui está caindo drasticamente. Então, pode acontecer algo. Vou entrar de novo. Ó. Caiu. O volume financeiro caiu aqui. Ó. Deixa ele subir um pouquinho mais para me fazer uma defesa. Tá? Se eu precisar, é claro. Aí, sobe mais um pouco. Não vai precisar. Não vai precisar. Então, veja só. Se eu tenho o volume financeiro de compra diminuindo nesse momento e formou um spinning top aqui, significa que o gráfico vai continuar descendo a partir daqui. Então, eu tenho um alto fluxo de ordens aqui, correto? Então, eu espero que agora tenha um alto fluxo de vendas aqui, maior que esse, de preferência. Tá? Foi maior, mas né, não aconteceu o que a gente queria. Vou lá de novo, vou apertar de novo venda. Suba para mim defender. Suba para mim defender, aplicar uma defesa. Aí, é aqui mesmo, pronto. Melhor que isso não existe, pessoal. Então, o que nós estamos percebendo aqui, né? O momento do comprador já foi embora. Agora quem está dominando é o vendedor. E para o comprador vencer esse volume, ele vai ter que fazer mais força ainda que isso. Tá? Mas eu não acredito que o comprador vai conseguir. Tá? É muito forte esse volume aqui, mesmo tendo um spinning top aqui. Tá lá, batemos a meta, tá vendo? Graças à defesa, né? Então a gente recuperou a perda e ainda bateu a meta, tá? Fazendo o quê? Uma entrada de venda. Então, vamos começar as explicações para você entender melhor sobre o volume? Vamos lá. Bom, o que nós podemos tirar de aprendizado dessa parte, né? Nós atuamos entre suporte e resistência. Aqui, suporte e resistência. E nesse momento a gente começou a ver um alto fluxo de ordens aqui, correto? Então o preço do ativo ele estava subindo e junto com ele o volume, né? O volume também estava aumentando assim sutilmente, não é verdade? Então o que nós podemos tirar de proveito, né? Quando o volume financeiro ele vai aumentando gradativamente.
volume subindo, que nada mais, nada menos é o fluxo de ordens, né? É contabilizado naquele candlestick, naquele minuto que ele surgiu. O que nós podemos tirar de proveito? A força de compra está subindo. Se a força de compra está subindo, preste atenção agora. Eu tenho confiança também aumentando. Entendeu? Então eu tenho mais confiança. Vou colocar o símbolo de mais aqui. Então sempre quando você ver o volume aumentar, você vai interligar ele com força de mercado, tá? Ou seja, o fluxo está subindo, a tendência está subindo, no caso de compra aqui, mas também ali ao sentimento dos participantes. Tá? Ou seja, é uma confiança que está aumentando, ou seja, que pode encorajar no próximo minuto mais operadores, instituições a entrar também fazendo a mesma coisa. Ok? E de repente, o que aconteceu? Apesar da confiança estar aumentando, a tendência estar progredindo, né, subindo, houve uma interferência de vendas. Só que essa interferência vendedora ela apresentou um baixo fluxo de ordens. Então, entenda o seguinte: o volume, quando ele cai, tá, o volume caindo, vou escrever em branco aqui para você. Ó, volume caindo é igual a fraqueza na venda, tá? Então, ou seja, a força do mercado está caindo. Força Então, se a força do mercado está caindo, nós temos o quê? Desconfiança de mercado. Menos pessoas estão operando naquele momento. Instituições, enfim. Então, logo, essa desconfiança ela pode acarretar uma continuidade do movimento. Tá? Cabe você, operador, a entender isso. Tá? Você está vendo uma tendência com o volume aumentando cada vez mais. De repente, parece uma interferência, uma correção. E ela tem baixo fluxo, você está aliando confiança com desconfiança. E o que é essa desconfiança no meio desses três candles confiantes? Eles vão atropelar. E aí o que eu esperei? Como um bom operador, eu esperei o mercado me mostrar. Será mesmo que é uma desconfiança dos participantes? E o que aconteceu logo em seguida? Confiança novamente. Você está vendo que esse volume é maior que esse? Um pouquinho só, uma mínima diferença. Essa mínima diferença faz toda a diferença na hora de você operar, sabia? É por isso que muitos, né, operam volume e acabam perdendo, porque não entende que tem um cabelinho ali a mais que está levando o preço do ativo a aumentar. Né? Está valorizando, no caso da venda aqui, está desvalorizando, mas está pegando força para desvalorizar mais ainda. Tá? E aí o que ocorre? Interferência dos compradores com alto fluxo perto dos últimos 2 minutos. O comprador falou, é agora que eu viro. Só que olha como terminou o mercado. Um doji, né? Um doji ele simboliza descanso, correção e descanso ou final de movimento, tá? Na nossa linguagem operacional diária aqui, né, no canal. Então, peraí, se eu tenho força, mas não tenho candle de tendência nem de impulsão, eu tenho um doji. Então, peraí, talvez os compradores fizeram tanta força, mas algo não deixou eles progredir. Entendeu a lógica? Por que esse algo não deixou ele progredir?
porque esse algo está determinado a impulsionar uma desvalorização do ativo no próximo minuto. Eu entro atrasado e olha que coisa linda. E olha só como os participantes acreditam nisso. Até os participantes viram do mercado que aquele doji não seria forte o suficiente para impedir essa tendência de queda de alcançar o objetivo dela. Então não foi só eu que entrei ali, foi muita gente, né, no mundo todo, porque esse mercado aqui é um mercado espelhado do Forex, né? Então, criou uma tendência e chegou no objetivo dela. Ó, alcançou o objetivo dela. Agora nós vamos analisar o euro JPY, tá? O euro JPY ele estava fazendo um movimento parecido com o do euro USD. Olha aqui. Tá vendo esses dois candles? Olha aqui. Olha como está o volume aqui desses dois candles. Tá? Vamos olhar no euro JPY. Igualzinho, ó, o volume. É até interessante, né, a gente poder comparar, né? Olha só. Então, estava fazendo um movimento muito parecido. O que apareceu aqui? Mais força, um spinning top quase, né? De doji quase transformou em spinning top, ó. Mais força. E olha aqui no EURUSD. Mais força. E se transformou em um doji, tá? De repente, o que aconteceu? Mais força ainda aqui, né? Nessa área, ó. Vai pegando a visão, hein? Mais força ainda. Só que aqui se transformou em spinning top, com alta volatilidade. E aqui no EURUSD, mais força ainda, porém terminou completo. Tá vendo? Dando a vitória pra gente, foi a nossa entrada, né? Então, o que aconteceu aqui depois? Né? Houve uma cartada dos compradores. Ou seja, apesar do grande volume, houve também um grande volume de compra, tá? Levando o gráfico a parar por aqui, criar uma nova região de suporte. Correto? E o que aconteceu depois? Apareceu descontinuidade do fluxo de ordens dos compradores, nesse candle aqui. Esse candle ele termina como spinning top. Tá? Por ele terminar como spinning top, o mercado começou a andar de lado aqui. Tá? Criou uma resistência. E o que aconteceu com a gente? Nós percebemos isso e nós entramos vendidos. Só que a gente pegou mal, a gente pegou aqui embaixo. Né? E o mercado terminou realmente vendido. Né? E olha só o fluxo de ordens que aparece aqui agora nesse candle de impulsão que ficou descaracterizado como se fosse um spinning top cheio de volatilidade, né? Ele ficou assim mais ou menos, ó. Ficou assim, né? De assim, que era para ele ter terminado assim por causa do volume, ele ficou assim, né? Eu interpreto que ainda vai haver mais continuidade de queda. E aí eu vou lá e faço a correção e mais, né? E mais uma entrada extra já para bater a meta. E repare que nesse momento que a gente entrou, teve muita gente que não acreditou, estava desconfiada. Mas mesmo assim, graças ao contexto do mercado, fomos vencedores. Por quê? No movimento macro, pessoal, olha como estava. Estava em queda. Já tinha formado já uma LTB aqui, ó. Tá vendo? Então, essa LTB, ela deu vitória pra gente, porque ela pesou bastante, mesmo com a desconfiança dos participantes
de entrarem com alto fluxo de ordens aqui. Entendeu a lógica? Então é isso, ó, o mercado estava totalmente em queda ainda até ele provasse ao contrário, né? Foi uma quebra de estrutura aqui, ainda acreditaria realmente que ele poderia buscar até aqui embaixo, tá? Criando aí, por exemplo, uma cunha, entendeu? Então é isso. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Hoje nós falamos sobre volume financeiro. Eu espero que com esse pouquinho que eu coloquei aqui para você, você possa acrescentar ao seu conhecimento. Você que não sabia o que era volume financeiro, você já está sabendo mais ou menos só de você habilitar o botãozinho aqui, ó. Só de você habilitar o botãozinho, já estou feliz por você, porque você já está dando o seu primeiro passo. Isso é mais importante na jornada do trade, do trader, na verdade, né? Grave isso. Na jornada de um trader, o mais importante é o primeiro passo. Então, se você está inclinado em aprender sobre o volume e já ativou o volume financeiro, você já deu o primeiro passo. Você está de parabéns. Tá? Então, fica aqui o meu parabéns para você. Tá certo? Então, você aprendeu mais ou menos como interpretar o volume quando ele está alto, que significa que tem alto fluxo de ordens, força de mercado, tá? Mas que nem sempre uma grande força pode terminar ganhando aquele momento no mercado, ela pode ser interrompida, entendeu isso? Quando tem baixo fluxo, significa que o mercado está se desinteressando e por isso gera uma fraqueza naquele momento, que pode abrir uma exposição para o movimento contrário continuar ali, você tomar um loss, ficar muito atento, né? Então, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, ativa o sininho para você participar da próxima estreia às 8 horas da manhã. Nós fazemos com chat ao vivo, tá? Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que ainda não sabe sobre o volume e que vai entender aqui alguma coisa que vai somar para o operacional dele, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Até mais.